A função que nós vamos ver agora, então, é a função PROC-H, que assim como a PROC-V é uma função de procura. E enquanto que a PROC-V ela vai procurar numa lista vertical, o PROC-H ele vai procurar então numa lista horizontal, tá bem? Então, ele localiza itens em uma tabela ou intervalo por coluna. Então, assim, você vai dar para ele o item que você quer vai estar numa lista horizontal, e aí ele vai procurar no intervalo aí por coluna, né? Então, cada coluna aí vai ser uma informação diferente. Como que nós vamos escrever a função PROC-H? A sintaxe dela vai ser muito parecida com a PROC-V, tá? O funcionamento das duas é muito parecido. Então, como que você vai fazer? Você vai escrever PROC-H. Primeiro campo, novamente, que ele vai te pedir é qual valor você está procurando, tá? A matriz tabela, tá bem? Só que lembra que a matriz tabela, as variáveis agora, o cabeçalho vai ser a primeira coluna e os registros, cada coluna vai ser um registro. Então, necessariamente, o que você está procurando tem que estar na primeira linha, tá bom? Número índice da linha, que é a qual linha você quer trazer informação. Então, se antes a gente tinha que dizer qual era a coluna que a gente queria da seleção, agora a gente tem que dizer qual é a linha. E depois, novamente, você tem que falar se você quer que ele procure com exatamente aquele termo que você colocou aqui ou aproximadamente, tá bem? Lembrando novamente que o padrão do Excel, ó, tá vendo que ele tá entre colchetes? Quer dizer que ele é opcional, né? Então, o que vem de padrão aqui, se você não preencher essa informação, é o aproximado, tá? Que normalmente é o que a gente não quer. A gente quer normalmente o exato, procurar exatamente o valor que a gente colocou aqui. Então, eu vou colocar aqui o 0, tá bom? E como que fica um exemplo aí? Então, PROC-H, coloquei aqui Tarsila entre aspas, porque é um texto, né? Então, ele vai procurar o termo Tarsila, em qual intervalo? De B2 a E20. Como eu estou usando o PROC-H, então agora ele vai usar a linha 2. Então, é B2, C2, D2 e até o E2. Tá bom? Então, ele vai procurar Tarsila nessa primeira linha. Então, Tarsila tem que estar na primeira linha, tá? Então, eu vou pedir para ele aqui a terceira linha. Então, depois que ele encontrou o Tarsila na primeira linha, ele vai pular a segunda e vai olhar na terceira o que corresponder ao Tarsila, tá? E eu procurei exatamente o termo Tarsila. E aí, a resposta dele foi Excel, tá? Vamos lá para o Excel, pra gente ver agora esse exercício aqui. Aqui na nossa planilha, então, a gente tem aqui, ó, a função PROC-H, tá? Continuando aqui na aba de aulas de pesquisa. E aqui na nossa tabelinha nós temos o nome de um vendedor, a UF, e agora a gente quer preencher, então, com a empresa. E aqui embaixo eu coloquei o quê? A UF, tá vendo que agora uma tabelinha tá diferente? Ó, agora os cabeçalhos vão ficar aqui, ó, na primeira coluna. Então, a UF é a primeira coluna e a empresa é a segunda coluna. Por que a UF tem que ser aqui a primeira? Lembrando que como a gente vai buscar por UF, ela tem que estar mais acima, tá? Enquanto que lá no PROC-V tinha que estar mais à esquerda, aqui ela tem que estar mais acima do que o que a gente quer. Então, a gente vai procurar pela UF e ele vai trazer pra gente a empresa, tá bom? Vamos montar, então, aqui a função. Igual PROC-H, tá? Então, tá aqui bonitinho, abre o parênteses. O que nós estamos buscando? Vamos buscar por UF, né? Porque aqui nós temos a empresa por UF. Então, a gente vai buscar o UF. Em qual matriz tabela? Posso marcar a minha tabela, lembrando que a primeira linha aqui, no caso da minha tabela, da minha seleção, tem que ser o campo que eu estou buscando, que é o quê? O F. Então, o F tem que estar na primeira linha. Tá bom? Então, já marquei aqui todo o intervalo. Ponto e vírgula, número índice da linha que eu quero. Aqui no caso, então, eu quero o quê? A empresa. Vamos ver em que linha que tá? Na 1 tá o F e na 2 tá a empresa. Então, eu vou querer na linha 2. Então, eu vou marcar aqui 2, ponto e vírgula, correspondência exata, que é o que aqui? O falso, que eu posso colocar um 0, como eu já mostrei para vocês lá na aula de PROC-V.
Mas também, se você der um duplo clique aqui, ó, pedindo a correspondência exata, ele vai marcar aqui falso, que também dá certo. Então, ele procurou, ele disse que é Sol, no Acre. Então, Acre, Sol, Alagoas, Lua. Tá bem? Vamos fazer uma de novo aqui. Vou colocar aqui, então. Igual, proc, H. Novamente, o valor que eu estou procurando. Alagoas, AL. Em qual matriz tabela? Ah, você também pode marcar só as que tem um valor, tá? Ele vai procurar aqui na primeira linha e quando ele encontrar, então já dei a seleção, então quando ele encontrar é para ele trazer de qual linha correspondente, eu vou pedir o quê? Se o primeiro tá o F, o segundo é que tá o nome da empresa, então eu vou pedir 2, tá? Marquei aqui, ó, 2, o número índice. Ponto e vírgula, correspondência exata é o falso, ou você pode digitar um 0, tá bom? No Excel, 1 é verdadeiro e 0 é falso. Ah lá, ele achou Lua, tá certo, Lua. Tá bem? E agora, para eu arrastar, o que eu preciso fixar esse cassete? Não, porque quando eu arrastar para baixo, eu quero que seja o próximo. O intervalo a gente sempre deixa fixo, tá? Porque o intervalo não muda, né? Esse intervalo que eu selecionei aqui vai continuar sendo o mesmo. O 2 não precisa fixar, porque ele já é um número, né? E o 0 também não. Então, eu vou dar um Enter. Ó, então, veja que ele preencheu aqui, então, com o nome da empresa. Eu vou arrastar. Vamos ver se tá certo, ó. Alagoas, Lua, Acre, Sol. Todos esses aqui são Alagoas? Todos eles são Lua. Acre, Sol. Então, deu certinho. Tá bem? Então, deu certo aí o PROC-H, bonitinho. O PROC-H para usar com verdadeiro vai ser igual a aula que eu fiz do PROC-V com verdadeiro, tá? Se você não pulou a aula do PROC-V, volta lá, porque eu ensinei ainda usar um PROC-V ou PROC-H com o valor de verdadeiro.